sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13. Depois nós vamos ler Mateus 25, também versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. E logo após, capítulo 25, versículo 13 também. Amém? Localiza aí na tua Bíblia. Eu prometo que serei bem objetivo para a gente ganhar tempo e adorar o Senhor, sair daqui cheio da presença. Amém? Quantos acharam, digam amém. Quantos acharam, digam amém. Mateus 24, 13 vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vou repetir, Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 25, também 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vou repetir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Com muito carinho, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: o noivo vem aí. Não, com mais força e convicção: o noivo vem aí. Não, melhor, pega na mão dele aí, pega na mão dele, olha para a cara dele, vê se ele vai se alegrar com essa notícia. Fala para ele: o noivo vem aí. Vê se ele deu um sorriso, vê se ele está preparado, vê se ele se alegrou com essa notícia, porque eu vim pregar uma palavra direcionada por Deus, e o início dela é dando uma das melhores notícias da nossa vida: o noivo vem aí, Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Quem acredita nisso? Quem pode dar um glória a Deus bem forte aí? Porque o noivo está vindo nos buscar. Fica comigo, irmãos, não vai embora não, vai ser rápido. E fique bastante ligado, porque eu tenho certeza, obrigado minha irmã, eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar comigo e contigo. Nós já louvamos, nós já adoramos, e eu peço que aos irmãos da intercessão que me ajudem e me cubram de oração, amém? Irmãos, eu sei que a temática desse ano, Remanescentes, conta a história de Daniel. Sei que o texto proposto não foi esse, mas o Espírito Santo me conduziu desses dois textos. Não vou fugir do tema principal, que é remanescente, mas preciso ser fiel a isso que o Senhor colocou no meu coração. Nós bem sabemos que já é metade do ano e já ouvimos muitas ministrações falando sobre remanescente. Remanescente é o que sobra, é o que resta, é o que permanece, é o que persevera. Remanescente é aquele que se posiciona e que continua firme mesmo quando o cenário é adverso. Ouvimos diversas ministrações e já até ministramos também pela misericórdia do Senhor. Só que enquanto eu me preparava depois de receber o convite, o Senhor ministrava muito forte ao meu coração acerca do arrebatamento, acerca da maior promessa que irá se cumprir, a maior promessa feita para nós dentro da Bíblia Sagrada, que é que o nosso Senhor Jesus voltaria para nos buscar, para que nós pudéssemos morar com Ele para toda a eternidade. Mateus, aonde se encaixa remanescentes dessa palavra? Nós lemos Mateus 24, 13, vai dizer que aquele que perseverar, aquele que permanecer, aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. A nossa irmã falou aqui, antes das irmãs louvarem: olhe ao teu redor e perceba quantas pessoas iniciaram o ano junto conosco, quantas pessoas estiveram no Remac, quantas pessoas lá se alegraram, quantas pessoas lá choraram e foram impactadas pela presença do Senhor. E por que não estão ainda aqui conosco? Por que não permaneceram, pastor Júlio, até este dia? Por que não suportaram ficar firmes, sabendo que a qualquer momento o noivo pode vir? E nós já lemos que temos que estar vigilantes, porque não sabemos o dia e nem a hora. No contexto dessa mensagem, desta palavra, no Evangelho de Mateus, Jesus está entrando em Jerusalém. E quando ele chega a Jerusalém, ele entra, a missionária Kézia.
no templo. Jesus coloca a ordem na casa, expulsa os cambistas, mostra para eles o real sentido do templo, que não era diácono magro para comércio, mas era sim para que fosse pregado e falado sobre o reino de Deus. Jesus então começa a falar sobre o reino, o evangelista Cleberson, começa a pregar e dizer algumas verdades dentro do templo. E havia 2 grupos naquele lugar. Quantos grupos? Quantos grupos? Escribas e fariseus, que não queriam saber da verdade que Jesus pregava, que não queriam saber das boas novas e nem sobre o reino de Deus, mas buscavam ocasião para achar erro em Jesus, buscavam ocasião para continuar vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida de falso testemunho, uma vida onde eles batiam no peito e diziam ser mestres, diziam ser alguém que eram cumpridores da lei, mas não viviam um verdadeiro evangelho, não sabiam o que era a palavra da verdade. E Wendel, Jesus está dentro do templo falando, ensinando, rasgando o verbo. Ele dá uma coça nos escribas e fariseus, deixa eles atordoados. E agora Jesus está saindo do templo, e quando ele sai, ele vira e diz algumas palavras: ó Jerusalém, que mata os seus profetas, ó Jerusalém, que não dá ouvidos aos profetas que o Senhor enviou, vocês não me verão mais no templo, até o dia que dirão: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Há 2 problemas aqui nesse contexto e nessa introdução. Mateus, que problemas são esses? O primeiro problema é: Jesus já não está mais no templo. Porque um lugar, uma estrutura, por mais linda que seja, por mais bela, forte e arrumada que seja, se não tiver a presença de Jesus, é apenas um lugar vazio. Vou repetir isso aqui. Qualquer lugar aonde o Senhor Jesus Cristo não habita, não passa de um lugar vazio e sem sentido. O SEMAC só tem sentido porque Jesus Cristo de Nazaré está no nosso meio. Este congresso só tem sentido porque antes da gente chegar, o Senhor Jesus já estava aqui como o primeiro convidado. E se vale um glória a Deus e um aleluia, Jesus está no nosso meio. E sabemos que aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. O enfermo é curado, Adriel. Aquele que está depressivo, ele é curado da depressão. Aquele que está cego, Jesus dá visão. Aquele que está morto espiritualmente, o Senhor Jesus traz a vida. O primeiro problema é que Jesus saiu do templo. Evandro, parece que ninguém percebeu. Jesus saiu do templo e disse que não voltaria, Stephanie, e parece que não há preocupação. E o segundo problema, que é o que mais preocupa, é que se não tem Jesus no templo, não tem verdade. É que se Jesus não está na casa, não tem palavra de confronto. É que se Jesus não está presente, tudo é pregado, menos a verdade. Porque é muito mais gostoso colocar no YouTube 10 minutos de um coach massageando o nosso ego, do que vir para um congresso aonde a chama está acesa e vir um gordinho feio lá de Barra Mansa dizer para você: Jesus está voltando. É necessário santidade, é necessário palavra, é necessário fidelidade. Jesus saiu do templo e agora já não há mais palavra. E como viver sem a palavra? Como viver sem esta palavra poderosa? Se é ela que tem poder para libertar o homem, não é o pregador. Se é ela que tem poder para alcançar o teu coração nessa noite, se é ela que um dia penetrou a nossa alma e alcançou alguém lá no botequim, alcançou alguém na boca de fumo, alcançou alguém que estava caído, como viver sem a palavra? Como viver sem... Quem trouxe a Bíblia aí? Pega a tua Bíblia no nome de Jesus. Pega a tua Bíblia aí, levanta ela lá no alto. Eu não sei você, mas não consigo viver sem a palavra. Por quê? Porque ela mesmo vai dizer que lâmpada para os meus pés
e luz para o meu caminho. É a palavra, a palavra, a palavra. Que palavra é essa? Ela é lâmpada. Quem tem a lâmpada não cai, porque se vê o buraco, o tropeço, ele passa ao redor. Esta palavra é lâmpada. Abaixou por quê? Levanta a Bíblia aí. Como viver sem a palavra? Se a palavra vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como vencer o pecado? É guardando a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Como vencer os dias atuais? É guardando a palavra. Como viver sem a palavra? Se ela diz: como purificará o jovem o teu caminho? É observando segundo a palavra. O que vai fazer jovem ser remanescente? Me perdoe, não é louvor bonito, não é jogo de luz, não é trazer os costumes do mundo para aprender aqui dentro. O que vai fazer a nossa geração ser remanescente ainda é a palavra, a palavra, a palavra. Quem ama a palavra, quem ama a palavra, quem gosta da palavra, quem está sendo tocado pela palavra, dá um glória a Deus aí. Estou sentindo Jesus no nosso meio. Jesus saiu do templo e agora já não tem mais palavra, Daniel. E agora no capítulo 24, Jesus está proferindo um sermão profético sobre o que viria nos fins dos tempos. Jesus está com os discípulos no Monte das Oliveiras assentado e eles perguntam: Senhor, como saberemos que está chegando o final dos tempos? Jesus começa a falar para eles diversas coisas, mas o que me chama a atenção é quando Jesus diz: muitos virão no meu nome, se passando por mim. Jesus está ressaltando algo que aconteceu lá no templo. Ele está dizendo: eles dirão, eu sou o Cristo, mas a minha presença já não estará mais. Outra coisa que ele diz que me chama a atenção é: eles virão como falsos mestres e enganarão até mesmo aqueles que são escolhidos, mas que não conhecem a palavra. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias não suportariam a sã doutrina, causaria comichões dos ouvidos. Tem gente que não suporta ouvir verdade, Aninha. Tem gente que gosta muito da palavra que diz que a chave foi entregue, que a porta foi aberta, que a chama não vai se apagar. Mas quando vem alguém dizendo: olha, é necessário ficar firme, é necessário um posicionamento, não suporta a sã doutrina. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu sou da igreja evangélica congregacional, aonde a palavra ainda é prioridade, ainda é prioridade, aonde está crescendo pregadores da palavra, que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com a verdadeira palavra. Jesus saiu do templo, ele está conversando com os discípulos e dizendo: olha, nos últimos dias, por causa da falta de conhecimento, o povo vai perecer. E aí a gente pula para o capítulo 25 para a gente ganhar tempo, 9h40. Mas a gente vai acabar rapidinho. Quem está comigo diz amém. Mateus capítulo 25 agora, Jesus continua ensinando, mas através de uma parábola. Jesus está usando a parábola das 10 virgens. Jesus está usando um casamento judaico da época para tipificar o arrebatamento. O noivo é Jesus, nós somos a noiva. E ele está conversando com os discípulos acerca disso, dizendo: olha, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? Quantas virgens? Há uma conclusão aqui, após o fim do sermão profético de Jesus. A ausência de Jesus é ausência de palavra. A ausência de palavra, evangelista Leandro, é aumento de apostasia. E aumento de apostasia traz a extinção dos remanescentes. Porque só tem como ser remanescente baseado na palavra. Só tem como permanecer nos dias atuais se estiver firmado na palavra. Existem 3 fases no casamento judaico. Quantas fases? A primeira fase é a fase do contrato. O noivo
Presbítero Wendel paga um dote para a família da noiva. E aquele dote significa que ele tem condições, preste atenção nisso aqui, ele tem condições não só de sustentar a noiva, mas pagar qualquer dívida dela, a missionária aquele. Você sabe quem fez isso? Lá no Calvário, Jesus de Nazaré. Você sabe por que você está sentado aqui bonito, cheiroso, bem arrumado? Porque um dia Ele se despiu da tua glória. Ele desceu aqui na terra e Ele disse: deixa que eu pago a dívida. Ô Jesus, mas a dívida não é sua. Eu só tinha os meus pecados para oferecer. Mas Ele pegou meus pecados, pegou meus erros, pegou a minha dívida e cravou na cruz do Calvário e disse: está consumado. A dívida está paga. Nessa mesma fase, o noivo precisa deixar algo de valor. Essa aqui é a cola do pastor Gustavo. Eu vou ter que falar, senão depois ele vai me cobrar. É um penhor, algo de valor para ter a certeza que ele voltaria, missionária Jéssica, para buscar a igreja. E o que o Senhor Jesus deixou, Mateus? Vou cair nesse tapete aqui. E o que o Senhor Jesus deixou, Mateus? Como certeza que ele voltaria. Eu anotei, eu vou ter que ler João 14:16. E eu rogarei ao Pai. Estou sentindo ele aqui, Daniel. A igreja não é órfã, missionária Viviane. A igreja não é órfã. Jesus foi, mas o Espírito Santo está em nós e permanecerá conosco até o último. Sinta a graça dele aí, sinta a graça dele aí, sinta a graça dele aí, sinta a graça dele aí. O Espírito de Deus tome essa casa agora. Estou sentindo graça, adora Ele aí, adora Ele aí. Já que você chegou, adora Ele aí. É o Espírito que te mantém de pé. É o Espírito que te mantém de pé. Fase 2 é a fase da separação. Havia um intervalo de 1 ano para que a noiva se preparasse, e o noivo fosse preparar lugar. A igreja que é a noiva precisa se preparar como? Em santidade, mantendo as suas vestes brancas, vivendo uma vida de santidade, presbítero Samuel. Mas Mateus, enquanto a gente está se preparando, o noivo está onde? João 14, novamente: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Por quê? Porque na casa de meu pai porque na casa de papai há muitas moradas. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu vou. Se a trombeta tocar, se este culto não terminar, vai ficar só a roupa, vai ficar só o blazer, porque nós vamos subir. E então se verá o Filho do Homem vindo com poder e glória. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Se prepare, igreja do Senhor, para encontrar com o teu noivo. Eu estou sentindo ele. Irmão, este culto pode não acabar, a bênção apostólica pode não acontecer, porque Jesus pode voltar para nos buscar. Você está preparado, irmão? Terceira fase, a busca, é o grande finale. Quando o noivo vem ao encontro da noiva, aqui a gente vai entrar e se alegrar e finalizar. O noivo vai ao encontro da noiva. Oh, que momento lindo! Quando eu casei, me lembro que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Acho que a única coisa que ganha é o nascimento dos meus filhos. Que maravilha ver a minha esposa entrando. Um momento, pastor Luciano, onde nós bateríamos o martelo e iríamos firmar a nossa aliança. E dali para frente foi só alegria.
E depois do que eu fiz aqui hoje, aí que é só alegria mesmo. Eu acho que eu vou poder até jogar um futebol. Alguém gravou eu me declarando aqui? Ele está vindo encontrar a noiva. Ó, que momento maravilhoso, porém, há um padrão para a noiva se encontrar com o noivo. Existem algumas exigências para que a noiva possa se encontrar com o noivo e entrar com ele para as bodas. E eu vou ser rápido. Primeiro ponto, fidelidade. Não existe um casamento sem fidelidade. Sem fidelidade não há casamento. Há apenas um falso relacionamento. Felizmente, meu amigo Michael, tem gente que só quer se relacionar no Remac e no Semac, mas no resto do ano esquece que é casado e quer viver as paixões lá fora. Você lembra a missionária Rebeca? Falei, tô leve. Tem gente que só quer se relacionar quando precisa de algo. Isso não é fidelidade. Me perdoe a minha sinceridade, mas isso não passa de um relacionamento abusivo, aonde o companheiro só quer se aproveitar do outro. Irmãos, eu tenho compromisso com a verdade. Eu vou pregar a verdade aqui hoje. Fidelidade. Nós estamos falando sobre Daniel. Daniel está na Babilônia. E quando chega a primeira coisa que Nabucodonosor quer fazer, preguei isso no Santa Cruz sábado passado, ele quer trocar a identidade de Daniel e dos jovens que foram. Ele disse: troca o nome. A geografia já tinha mudado, missionário Sueli. Ele disse: troca o nome. Ele disse: ensina a ele tudo que a gente faz aqui. Mostra para eles como que funciona a Babilônia. E meu amigo Gui, não tinha ninguém ali para falar no ouvido de Daniel. Mas Daniel, quando bota o pé na Babilônia, a primeira frase que a Bíblia mostra que Daniel expressou é: eu não vou me contaminar. Não me interessa o que tem de comer aqui. Não me interessa, presbítero Ailton, como eles falam aqui. Não me interessa se eu tenho que me vestir como eles se vestem para ser aceito aqui. Ô jovem, deixa eu te dar uma direta. Não é indireta não, é direta do céu. Você não tem que se vestir como o mundo veste para você ser aceito. Você não tem que falar como eles falam para ser aceito, porque o teu lugar nunca foi lá fora. O teu lugar sempre foi aqui dentro. O teu lugar sempre foi na mesa. O teu lugar sempre foi no altar. Para de querer se comparar com o mundo. O apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Ô jovem, sai dessa roda. Ô jovem, sai do meio dessa turma. Ô jovem, sai desse relacionamento que Deus já mandou você sair, porque Deus tem algo maior para você. O que Deus tem para ti é eterno, é na glória com Ele. Pode mudar a minha geografia. No meu trabalho pode ser a própria Babilônia. Aonde eu convivo na sociedade pode estar tudo virado de cabeça para baixo, mas eu carrego uma identidade. Ninguém vai me calar, te adorarei. Fui louvado aqui. A sua identidade é de um adorador. Só que não é de um adorador que adora dois deuses. Você precisa adorar um só. Porque se você é noiva, você tem compromisso com o noivo. Então, primeiro ponto, fidelidade. Quem está comigo diz amém. Segundo ponto, virgindade. A virgindade fala de pureza, de separação. Fala de uma noiva que não se corrompe com amantes. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 2. Não estou inventando nada. Tenho ciúme de vocês, com o ciúme de Deus. Prometi-lhes casamento a um só marido, a Cristo, para apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Pastor Daniel, é a Bíblia. Não dá para encontrar com o noivo se relacionando com outros amores lá fora.
Não dá para cantar aqui tendo relação com o mundo lá fora. Não dá para ser pregador da palavra aqui e me relacionar com as coisas do mundo. Ou eu tenho compromisso com o noivo, ou eu vou viver uma vida de amante. Me entenda em espírito, irmão. Não estou falando de casamento terreno físico. Eu estou falando de um relacionamento espiritual. Ou você se relaciona com Deus, ou você se relaciona com o mundo. Aquele que está limpo se limpe mais, aquele que está sujo se suje mais. Mas pelo amor de Deus, não coloca a mão naquilo que é sagrado, se relacionando com aquilo que é impuro. Não sobe no altar que é santo, se relacionando com o profano. Não vista a camisa do congresso, se você tem um relacionamento com o mundo lá fora. Chegou a hora de se posicionar. A chapa vai esquentar, meu irmão. Se alguém disser para você que vai melhorar, é mentira. Porque Jesus citou esse monte de coisa e disse: é só o começo. Muita coisa vai acontecer. E quem vive uma vida superficial não suportará os dias que virá sobre a terra: guerra, fome, perseguição. Seremos perseguidos. Algum de nós talvez seremos mortos por causa deste evangelho, por causa dessa palavra, e precisamos estar preparados. Posicionamento. Acabando. Quem está comigo diz amém. O texto diz que todas elas adormeceram. Todas, presbítero Samuel, adormeceram. Não era para dormir, era para estar preparado, porque não sabiam a hora que o noivo ia chegar, pastor Alfredo. Mas todas dormiram. E quando veio o grito, aí veio o noivo. Todo mundo, pastor Daniel, se posicionou. Porque para encontrar com o noivo, é necessário estar posicionado. Só que deixaram para se posicionar quando o noivo já estava vindo. Alguém dá um glória a Deus aqui atrás? Eu vou repetir. Deixaram para se posicionar quando o noivo já estava a caminho. Cuidado. Pode não dar tempo de se posicionar. Cuidado. Pode não dar tempo de parar de praticar esse pecado de estimação. Cuidado, pode não dar tempo de largar esse relacionamento que só te afasta de Deus. Cuidado, pode não dar tempo de apagar as músicas e os vídeos que estão na memória do teu telefone. Cuidado, porque a qualquer momento a trombeta pode tocar. E se você não se posicionar, lá perante Ele você vai. E Ele vai dizer: bem-vindo, bendito de meu Pai. Ou apartai-vos de mim que eu não te conheço. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: ou se posiciona agora, ou vai se posicionar quando o noivo voltar. Mateus, mas se todas elas dormiram e se posicionaram no susto, qual é a diferença? Se todas eram virgens, o texto diz que todas eram virgens. Se todas estavam com lamparina na mão, se todas se posicionaram quando ouviram o grito, como é que Deus sabe discernir? Como é que o noivo sabe discernir quem são as prudentes e quem são as loucas? Tem um pequeno detalhe. O texto diz que quando as lamparinas estão se apagando, 5 têm azeite e 5 não. A diferença não está na lamparina que carregamos somente, e nem naquilo que vestimos, porque o noivo não se deixa enganar por falsas vestes, porque aquilo que está do lado externo todo mundo vê, mas do lado interno só Ele conhece.
Ele sabe se tem azeite ou não dentro da lamparina. E sabe também se tem azeite reserva ou não. Porque a lamparina de todas estavam se apagando. Qual é a diferença? É que quando estava se apagando, quem tinha reserva pega o azeite e coloca na lamparina, e a chama continua acesa. Vou repetir isso aqui para alguém da glória. É que quando a lamparina está apagando, alguém pega e diz: eu sofri, eu errei, eu dormi, mas eu ainda tenho azeite em reserva. Eu posso até ter vacilado, minha irmã, mas ainda me resta um pouquinho de azeite. Ainda me resta um pouquinho de azeite. Eu vou jogar na lamparina. E as loucas? As loucas não tinham, Daniel. Me dá um pouco do vosso azeite. O noivo está à porta, não posso ficar de fora. Vai comprar, porque azeite que Deus me deu eu não negocio com ninguém. Vai buscar em outro lugar, porque eu não vou dividir aquilo que precisa ser prioridade para mim. Se vira, vai arrumar. O noivo chegou, Daniel. E aí? Ele olha, faz o 360, está todo mundo ali alinhado, mas não dá para enganar o noivo, porque ele viu que a lamparina está apagada, e alguém está desesperado dizendo: meu Deus, e agora? O que faz a igreja se manter firme, o que te fez chegar até aqui, o que te fez permanecer firme até a metade desse ano, eu vou além. O que te fez permanecer até o final do culto, porque tem gente que já meteu o pé, mas o que te fez ficar aqui, não é porque o Helder vai louvar de novo, mesmo sabendo que ele louvando é muito bom, porque a gente pula, a gente se alegra e sente Deus. E se eu fosse numas 10 agendas com ele, eu perderia uns 10 quilos, eu nem precisaria de Monjaro. O que fez você ficar não é o pregador. Quem sou eu? Eu não prego nada. O que fez você permanecer é a presença do Espírito Santo. Você pode se colocar de pé comigo? Se coloque de pé. Vamos terminar porque a hora já foi. Depois você cai porque eu navegarei. Já vou terminar. O que fez você permanecer firme até aqui, talvez foi esse restinho de azeite que você tem, que parece que é pouco, Eric, presbítero Eric, mas é aquilo que te fez chegar até aqui e te preparou para este momento. Que momento, missionária Kézia? O momento onde o Senhor vai renovar o teu azeite, o momento onde o Senhor vai renovar aquela chama que ardia no teu coração. E quando a Duda louvou aqui, só confirmou aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. É que para aqueles que permaneceram até o fim, evangelista Leandro, o Senhor tem algo especial guardado. É que para aqueles que não desistiram no começo do ano, o Senhor tem algo especial guardado. Mateus, não estou entendendo. Eu vou te explicar. Quando eu estava na minha casa, eu fiz uma retrospectiva, evangelista Cleberson, desde quando eu cheguei na congregacional, no ano de 2022, o diabo olha para o MAC e diz: essa geração está perdida, eles não têm um sentido. Aí Deus soprou no coração e no ouvido da liderança e disse: eu vou dar eles a um propósito. E nós tratamos o tema propósito. Aí nós entendemos, diácono Mário, no propósito. Pulamos para o ano de 2023, pastor Daniel. O diabo disse: eles entenderam o propósito, mas não tem força, eles não vão aguentar. Aí Deus soprou do céu e disse: manda avisar o MAC que eu vou derramar renovo, porque aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Aí pulamos para o ano de 2024 e o diabo disse: entenderam o propósito, receberam renovo, mas não vai durar muito tempo. Aí o Senhor gritou do céu e disse: manda avisar o MAC que eu estou dando constância para eles,
porque o fogo arderá, o fogo arderá, o fogo arderá. Eu vou repetir até você entender: o fogo arderá, o fogo arderá. Aí nós pulamos para o ano de 2025. O diabo disse: entendeu o propósito, recebeu o renovo, recebeu constância, mas não sabe para quê. Aí Deus disse: eu vou mostrar para eles que eu tenho um legado para eles, porque todo mundo lá fora pode, mas eles não. Tem um legado, tem uma história. Pulamos para o ano de 2026. O diabo fez uma reunião e disse: eles viveram isso tudo, mas o Jesus deles disse que se não ficarem até o final, não receberão nada, não serão salvos. Aí Deus